E voltamos a falar de um assunto sobre o qual a gente tem tratado nos últimos dias: filas nos pedágios. O Procon agora instaurou um processo administrativo contra as concessionárias que administram as praças que estão localizadas aqui no trecho sul da BR-101. A Giovana Bordion tem mais detalhes. Notificações contra as duas concessionárias aí, a Artérias Litoral Sul e também a CCR Via Costeira, porque a ANTT, que é a instituição aí que rege estes dois serviços aqui em Santa Catarina, recebeu somente nesse mês de fevereiro 58 reclamações a respeito dessas longas filas que infringem o contrato aí dessas duas concessionárias. E ontem, inclusive, o Procon esteve fazendo fiscalizações nas praças de pedágio de Tubarão e também de Palhoça. Os trechos que mais foram afetados aí por conta dessas reclamações de longas filas no estado aí este ano foram o quilômetro 243, que fica em Tubarão, sentido sul-norte, também o pedágio de Paulo Lopes, sentido norte, com filas acima de 3 quilômetros, o pedágio de Palhoça, sentido norte, com filas de até 9 quilômetros e espera de meia hora. Em Araranguá e Maracajá, aqui no sul, também foram registradas filas acima do permitido. Em Itapema e Tijucas, fila de mais de uma hora por falta de liberação das cancelas, e em Garuva houve uma queda de energia, o que acabou deixando apenas uma cabine em funcionamento, que causou aí fila de 6 quilômetros e uma espera acima dos 30 minutos. E existe aí um contrato com as concessionárias que determina o tempo máximo que eles podem permitir as filas até que as cancelas sejam abertas, as filas liberadas, e então a tarifa não pode ser cobrada. Para a CCR Via Costeira, isso de segunda a quinta-feira, são permitidos o máximo de 200 metros de filas, ou seja, 15 minutos aí de tempo máximo nessas filas, e para a Artérias Litoral Sul, 300 metros e 10 minutos é o tempo máximo permitido. Então, houve aí essas ações agora do Procon aqui de Santa Catarina, inclusive eles notificaram as concessionárias no final de janeiro, então a CCR não respondeu dentro do prazo, por isso foi preciso então tomar aí algumas medidas. A diretora do Procon de Santa Catarina, a Michele, dá mais detalhes sobre esta situação. Qual que é o objetivo do Procon? Nós já instauramos o processo administrativo, já fizemos reunião com a ANTT, inclusive com as duas concessionárias. Estamos aguardando agora a resposta das notificações que nós fizemos e quais serão nossos próximos passos. Nós vamos cobrar uma informação mais clara ao consumidor, que tenha a sinalização devida, que eles façam uma observação à ANTT, no sentido de cumprir as regras de liberação das catracas nos piores momentos, e que haja informação de acidentes, de obstrução nas vias. A ANTT também foi notificada, como ela mencionou, para tomar iniciativa em relação a essas duas concessionárias. Segundo a instituição, os parâmetros que usam para medir aí essas filas, quantas vezes foram determinadas aí durante este mês e durante este ano, extrapolou aí essa situação, tanto relacionado à Artérias Litoral Sul como a CCR Via Costeira. Então tá aí a importância de que os motoristas denunciem em caso estejam passando por essa situação. As filas estão extrapolando os limites, principalmente nos finais de semana, aqui na região sul, em todo o estado de Santa Catarina, nos pedágios da BR-101. Então, é importante estarem atentos à denúncia, tanto por via da ANTT, que disponibiliza aí a ouvidoria, que é o 166, para estar denunciando, como também ao Procon, que agora toma ciência desta situação. Eu volto para o estúdio. Obrigado, Giovana. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Que bom que o Procon tome uma atitude, que a Assembleia Legislativa, deputados e outros tomem uma atitude que vá além do discurso. Porque se é para ficar berrando e mostrando, aí a gente também faz a nossa parte aqui, berrando, reclamando. Agora, tem órgãos que são responsáveis por fazer a atividade fim, que é mover uma ação. E é isso que a gente espera do Procon. Fiscalização com consequências, com uma ação. Parlamentares, da mesma forma, fiscalizam, mas tem que atuar. Não adianta apenas fazer o que a gente pode fazer de longe, sem nenhuma credencial para isso, que é justamente tomar uma atitude severa e ficar apenas na reclamação.